Nesta manhã, eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. E aqui nós estamos para mais uma escola bíblica dominical. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois és digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois és digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois és digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia! Glória a Deus. Neste momento, eu convido toda a igreja, você que está aí na sua casa, para nós acompanharmos, a nossa leitura, a nossa abertura nesta manhã, da nossa lição 3, 19 de abril de 2020. O título da lição é Eleição e Predestinação. Texto áureo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Leitura bíblica também se encontra na carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 12.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundantemente para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo. Neste momento, eu estarei passando a palavra para o presbítero Antônio. Eu saudo a todos com a paz do Senhor, que Deus venha abençoar a vida de cada um, você que nos permite entrar dentro da sua casa, no seu lar, nessa manhã de domingo, para trazer o estudo da palavra de Deus. Estudo este que está na nossa lição de número 3, da lição da CPAD, cujo título é Eleição e Predestinação. Nós vamos hoje falar um pouco a respeito dessa doutrina maravilhosa, essa doutrina a qual nós temos muito debate no campo teológico, mas hoje nós não vamos entrar nesse duelo entre Calvino e Armínio, mas nós vamos focar o nosso estudo nesses dois temas bíblicos, que são eleição e predestinação, segundo a visão arminiana, segundo essa visão adotada pela Assembleia de Deus. Está na sua tela aí a introdução, nosso primeiro slide, nós estaremos lendo. Você que tem a sua revista, acompanhe conosco. Diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam um plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Pois bem, amados, nós sabemos que assim que o homem peca, ele assume uma posição contrária à qual Deus planejou para ele. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nenhum homem é capaz agora, por si só, de alcançar a salvação. A eleição, segundo as Escrituras, é uma eleição a qual Deus elege ou decide salvar os homens. Então nós vamos estudar durante toda a nossa lição nesse aspecto, vendo a eleição e a predestinação como um ato gracioso de Deus, pela qual ele escolhe salvar a humanidade. Se não fosse a escolha de Deus de poder resgatar o homem, se não fosse a escolha de Deus de salvar o homem, nenhum homem, após o pecado de Adão, conseguiria ser salvo por si só. Amém? Nós vamos agora para o segundo slide, adentrar de vez na nossa lição e passar aqui por todo esse estudo de eleição e predestinação. O primeiro ponto, o título é Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Nós podemos dizer que a eleição, segundo as Escrituras, ela tem três aspectos. O primeiro aspecto é um aspecto pessoal, ou seja, ela está ligada em uma pessoa. Qual é essa pessoa? A pessoa de Jesus Cristo. Se não fosse Cristo,
Se não fosse a cruz de Cristo para adentrar na história e resolver o meu e o seu problema diante de Deus, nós não seríamos eleitos. Ou seja, Deus de antemão, antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade, Deus decide enviar Cristo no tempo oportuno para salvar ou para nos eleger nele, para que nós venhamos ser salvos. O segundo aspecto é um aspecto atemporal. Nós já falamos, Deus decide, ou seja, Deus elege desde a eternidade. Ou seja, ele é pessoal que está ligado à pessoa de Jesus Cristo e também ele é atemporal, porque é desde a eternidade. E o terceiro aspecto é um aspecto proporcional. O que é isso? Deus nos elege na eternidade, elege na pessoa de Cristo, mas ele não nos elege para que nós venhamos viver de qualquer maneira, ele não nos elege a fim de nos elitizar ou de nos tornar melhor, não. Deus nos elege com um propósito. Qual o propósito é esse? Viver para a glória de Deus em Cristo Jesus. Se você se considera um eleito, se você se considera um salvo, saiba que você tem um propósito nessa vida, viver e fazer todas as coisas para a glória de Deus. A nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Os nossos atos, as nossas atitudes devem resultar em glória ao nome do nosso Deus. Então são esses três aspectos: pessoal, Jesus Cristo, atemporal na eternidade, e proposital, que é para a glória de Deus. O ponto 1, a eleição divina, está aí no seu slide, no primeiro slide. No segundo slide, a eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, Paulo menciona três aspectos desta escolha: em quem fomos escolhidos, em Jesus Cristo, por isso ela é cristocêntrica. O segundo, em que tempo se deu essa escolha, o tempo é tido como antes da fundação do mundo. O terceiro é qual a finalidade, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donatus Stubbs, escritor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Na declaração de fé da nossa Assembleia de Deus, assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então, amados, a eleição divina, além desses três aspectos, nós podemos dizer que temos a soberania de Deus, ou seja, além de ser em Cristo, além de ser na eternidade e além de ser para a glória de Deus, Deus escolhe por si só salvar a humanidade. Deus não precisou ver em nós algo, até porque foi antes da nossa existência. Deus agiu de maneira soberana, ou seja, Ele decidiu nos amar antes mesmo de nos fazer. E Ele decidiu nos eleger antes mesmo de nos conhecer. Deus decide soberanamente. E como é essa escolha ou essa eleição de Deus? Ao contrário de uma eleição fatalista, como ensinam os calvinistas, nós cremos que Deus elege segundo a sua presciência. Deus sabia de antemão aqueles que iriam reconhecer seu Filho como Salvador, e Ele nos elegeu em Cristo. Então não tem essa conversa de, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que deixou o homem pecar? Irmãos, Deus, antes mesmo de criar o homem, Ele sabia todas as coisas. Antes mesmo de criar o homem, Cristo já havia sido morto, podemos dizer assim, na eternidade por nós. Deus, Ele não vem traçando os planos de acordo com o que o homem erra. Deus não vem tendo atitudes de acordo com o que o homem vai tomando, Deus então vai refazendo. Não. Deus agiu sempre de maneira soberana. Desde a eternidade, todo o processo salvífico já estava determinado por Deus. Cristo viria, Cristo morreria, Cristo ressuscitaria e em breve vem buscar a sua igreja. Então Deus não vem tomando atitudes em decorrer do tempo, não. Deus agiu de antemão com sua presciência e com sua soberania para eleger a sua igreja, nos eleger em Cristo Jesus. O ponto 2 vai falar das condições da eleição. Vai aparecer na sua tela, vamos ler junto. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém
pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Deste modo, somos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas próprias obras. Há algo que nós devemos ressaltar aqui nesse ponto, amados. O articulista da lição diz que Jesus morreu por todos. A salvação em Cristo é oferecida a todos. Ao contrário, novamente, do que ensina a doutrina calvinista, dizendo que Cristo morreu somente por alguns, nós queremos que Cristo morreu por todos. Mas também é necessário ressaltarmos que quando a Bíblia diz que Deus nos elege, a Bíblia também nos diz que Deus concede graça aos eleitos. Uma vez que o homem ele peca, ele assume uma posição contrária à qual a Deus planejou para ele, nós acreditamos em um dos pontos que Armínio vai dizer sobre a salvação, na depravação total do homem. O homem, depois da queda, ele se torna totalmente depravado. Como assim? Agora o homem é incapaz de fazer algo de bom? Não. Quando nós dizemos que o homem é totalmente depravado, está diretamente relacionado à salvação. O homem agora é incapaz de escolher a Deus. O homem agora é incapaz de chegar perto de Deus sem que antes Deus lhe conceda graça. Nós acreditamos que Deus concede graça para o homem, que nós chamamos de graça preveniente, para que o homem venha chegar à fé e venha chegar ao arrependimento e assim ser salvo. Então não há mérito em nós dizer, não, eu sou eleito. Não há mérito em mim dizer, eu sou o melhor. Não há nenhum mérito em nós a qual Deus olhou e falou, vou escolher você. Não, o nosso mérito está ligado unicamente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos elegeu e nos concedeu graça a fim de que possamos sermos salvos. Sem a obra de Cristo na cruz, seria impossível nós chegarmos até a Deus. Como um teólogo antigo chamado Pedro Pelágio dizia e afirmava veementemente que o homem por si só conseguiria chegar diante de Deus, nós com a Bíblia podemos dizer com toda franqueza e firmeza que se não fosse Deus chegar primeiro a nós, nos conceder graça, nos conceder fé, nós seríamos incapazes de chegarmos diante de Deus. Então essa é a condição da eleição. A condição é essa: Deus nos concede graça a fim de sermos eleitos. Porque nós, diante de Deus, sem a graça, somos totalmente depravados e incapazes de escolhermos a Deus. Sempre em toda a história das Escrituras, sempre foi Deus que foi ao encontro do homem. Quando Adão peca, quando Eva peca, é Deus que se apresenta, é Deus que faz vestes, é Deus que vai atrás do homem. Durante toda a história das Escrituras, culminando na pessoa de Jesus Cristo, a qual ele desce do céu, um Deus que se tornou homem para nos resgatar. Sempre Deus vem em busca do ser humano, não porque somos melhores, mas é porque a graça de Deus é abundante em nossas vidas. Terceiro ponto, vai aparecer na sua tela: vida santa irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego hagios significa separado do pecado, e o adjetivo grego amenos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo Jesus. É necessário, antes de nós abordarmos a vida santa e a vida irrepreensível, nós atentarmos para um ponto da doutrina da salvação, que é a justificação. Porque não tem como eu dizer que eu tenho uma vida santa, tendo ainda uma condenação sobre minha vida. Não tem como eu dizer que eu vou ter uma vida repreensível, se ainda existe um peso que me condena e que diz que eu sou culpado de algo. Há um aspecto na doutrina da salvação que nós chamamos de justificação, a qual Deus imputa graça em nós, a qual Deus imputa justiça em nós, a qual Cristo conquistou na cruz do Calvário, ou seja, na cruz de Cristo, Cristo leva a minha culpa, e nós, quando nós confessamos a nossa fé em Cristo, a justiça de Cristo é imputada em nós, ou seja, não há mais condenação sobre a minha vida. Como Paulo vai dizer em Colossenses, havia uma cédula contra nós, e essa cédula foi rasgada e cravada na cruz. Ou seja, hoje, eu e você, nós somos justificados
diante de Deus em Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Romanos 5, justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus. Paz com Deus é diferente de ter paz em Deus. Paz em Deus nós temos em meio a uma crise, em meio a essa pandemia, em meio a esse alvoroço, nós conseguimos ter paz em Deus. Nós conseguimos, em meio à guerra, confiar que Deus está no controle de todas as coisas e que nada está além do que Ele possa fazer ou resolver. Mas, diferente disso, Paulo diz que nós temos paz com Deus. O que é isso, ter paz com Deus? É você ser inimigo e agora ser amigo. É você não mais estar em guerra com uma pessoa. Ou seja, antes de nós sermos justificados em Cristo, nós vivíamos em guerra contra Deus. Nós éramos rebeldes contra Deus. E Paulo vai dizer que nós éramos destinatários da ira de Deus. Com a justificação, nós agora temos paz com Deus. Ou seja, agora nós somos amigos de Deus. Nós somos filhos de Deus. A justiça que Cristo conquistou na cruz é imputada em nós quando nós aceitamos Ele como Salvador da nossa vida. E depois da justificação, de não haver mais condenação sobre nós, nós podemos então dizer, nós temos uma vida santa. Não porque nós não iremos mais pecar, quem dera se fosse assim. Um dia, esse dia chegará na nossa glorificação, mas até chegarmos lá, nós vamos cada dia mais, gradativamente, ter uma vida santa. E essa vida santa, ela nos é dada também por Cristo. É por graça que nós podemos ser santos. É por graça que nós podemos lutar contra o pecado. É pela graça de Deus que nós podemos dizer, nós somos santos em Cristo. E não somente uma vida santa, mas uma vida irrepreensível. O que é uma vida irrepreensível? Nós podemos dizer de maneira bem simples, é a manutenção da nossa santidade. Porque uma vez que a santidade de Cristo é colocada em nós, agora há um processo em nós, um processo de regeneração, que ou seja o quê? É eu não mais viver na prática do pecado. Há uma diferença em viver na prática do pecado e pecar. Pecar, todos nós estamos sujeitos a isso diariamente, a cada instante. Mas viver na prática do pecado é ter prazer e alegria no pecado, é não ter mais o temor de Deus. Isso nós não podemos ter, porque nós somos justificados, nós somos santificados, e nós temos que ter uma vida irrepreensível diante do nosso Senhor. O quarto ponto aí vai dizer a nova vida dos eleitos. Vai aparecer na sua tela, vamos ler. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Outro ponto na doutrina da salvação é a regeneração. O que é regeneração? Antes do homem receber a fé, receber a graça, passar pelo arrependimento, pela justificação, todas as nossas atitudes, elas eram deliberadas pelo nosso eu, pelo nosso pecado, pela nossa pecaminosidade, pela nossa velha natureza adâmica, ou seja, todas as nossas atitudes, elas penderiam para o pecado, elas nos fariam somente pecar e de encontro à vontade de Deus. Mas com a regeneração, que é um processo do Espírito Santo atuando em nós, nós podemos agora ter atitudes que agradam a Deus. Nós não precisamos mais viver uma vida deliberada no pecado, como Paulo vai dizer, não permita que o pecado reine sobre nós, ou seja, não permita que o pecado domine e dite as atitudes da sua vida. Não, agora o Espírito Santo é quem governa a nossa vida. É o Espírito Santo quem trabalha na nossa mente. É o Espírito Santo que governa nossas atitudes. Isso é um processo regenerador. É um processo de nova criatura. É um processo que o Espírito Santo vem trabalhando na nossa vida diariamente. Como diz o meu pastor Gleison, nós ainda estamos em obra. Nós ainda estamos em construção. Diariamente, em todos os instantes, o Espírito Santo vem trabalhando na nossa vida, vem moldando as nossas atitudes, para que nós venhamos cada dia mais se nos tornar a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. O segundo tópico
a predestinação, ou predestinados para filhos de adoção. Então nós entendemos que eleição, Deus nos elege, Deus nos escolhe por sua soberania, nos elege em Cristo, num tempo atemporal na eternidade, para um propósito, viver na glória, viver para a glória de Deus. Então isso é eleição, Deus nos elege. Agora, o que é predestinação? Predestinação nós podemos dizer que é o objetivo, é o propósito da eleição. Deus não nos elege para ficarmos à toa. Eu costumo dizer que a fé cristã não é o ponto de chegada da vida do homem. Quando nós iniciamos o Evangelho, é o ponto de partida para a nossa vida. Nós temos um propósito, nós temos um objetivo e nós vamos cumpri-lo em nome de Jesus. Então nós somos predestinados à salvação, nós somos predestinados a ter uma vida santa e irrepreensível e nós somos predestinados para filhos da adoção. Então, a eleição, Deus nos elege. Predestinação é o objetivo pela qual Deus traçou para os eleitos. Vamos lá. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação, ponto 1. O termo grego prorizon, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica que algo foi feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia do Instituto Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si, e que a predestinação abrange o que acontecerá com esse povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Vamos lá, irmãos. Deus sempre trabalhou com a sua soberania. Nada, em nenhum momento da história, foi contrário, vamos dizer, à vontade de Deus. Nós não estamos dizendo que tudo foi determinado ou tudo foi predestinado por Deus. Não, porque senão nós iríamos colocar na conta de Deus vários genocídios e por aí vai. Não é isso. Não é que Deus trabalha com soberania e com predestinação, que quer dizer que Ele predestina tudo. Mas aquilo que Ele predestinou irá acontecer. Um exemplo, Deus elegeu a nação de Israel para que, ao final da sua trajetória, Cristo viesse ao mundo. Apesar de Israel ter se desviado várias vezes do seu caminho, do caminho do Senhor, Jesus veio através dos judeus e terminou a sua missão. Ou seja, não importa o que Israel fez durante a trajetória, o que Deus determinou, o que Deus predestinou, aconteceu. Então Deus sempre trabalhou com eleição e com predestinação. Se eu não me engano, o Tozer, ele vai num dos seus livros, ele traz uma alegoria dizendo como se o mundo, a humanidade fosse um grande barco caminhando para um destino. E não importa o que os tripulantes façam naquele barco, o destino será um só. Ou seja, não importa como a humanidade vai se comportar, o que Deus predestinou, o que Deus declarou, o que Deus escolheu para a sua soberania vai acontecer. Então não é que Deus predestina o mal, mas que o que Ele predestinou irá acontecer. Ele predestinou que o Filho viria, que morreria por nós, e aconteceu. Ele predestinou, Ele já determinou que o mesmo Cristo voltaria para resgatar a sua igreja e irá voltar. O juízo final vai acontecer. Queira o homem ou não, queira Satanás ou não, o que Deus determinou, isso vai acontecer. Então na Bíblia sim tem eleição e sim tem predestinação. Nós só temos que entender qual é a finalidade desses dois termos na Bíblia. Vamos seguir, a gente vai retomar esse termo predestinação no terceiro tópico, mas vamos seguir aqui e falar um pouco dos filhos por adoção. Entender um pouco essa doutrina da adoção, vez ou outra esquecida, mas de grande valia. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filho, segundo o beneplácito da sua vontade.
Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora somos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Esta posição nos é imerecida, contudo aprove Deus fazê-la assim. Ou seja, não havia mérito em nós, a qual Deus olhasse para nós e dissesse, vou adotá-los. Como alguns de vocês podem ter conhecimento, quando alguém vai adotar uma criança, ele preenche uma ficha e ele vai lhe colocar as características daquele bebê, daquela criança a qual ele quer adotar. Cor dos olhos, cabelo, cor da pele, idade e por aí vai. Se nós pensarmos isso, colocarmos isso em Deus, fica imaginando Deus olhando e pensando qual ser humano ele iria adotar. Deus é santo, teria que ser alguém santo. Deus é justo, teria que ser alguém justo. Deus é amor, teria que ser alguém plenamente amor. Mas também Deus é justiça, teria que ser alguém que cumprisse a justiça. E durante toda a história da humanidade, eu só conheço um que preencheria a ficha de Deus para adoção, que é Jesus Cristo. Não havia nada em nós que Deus olhasse e falasse, eu quero adotá-lo. Foi plenamente por amor. Mas Deus é tão maravilhoso, e a doutrina da salvação é tão rica, que quando nós olhamos para a adoção, e olhamos para esses requisitos da adoção, nós vemos algo tremendo. Quando Deus elege Cristo, ou quando Cristo ele vem até a cruz e morre por nós, e a Bíblia diz que o que Cristo conquista na cruz é para nós, nós vemos que quando Deus olha para nós, Ele não olha a minha justiça, Ele olha a justiça de Cristo. Ele não olha o que está em mim, mas olha o que Cristo fez. Então agora eu e você podemos ser adotados, cumprindo todos os requisitos de Deus em Jesus Cristo. Porque a justificação, ela muda a nossa situação legal. A nossa situação diante da lei, que era de culpado, agora é de justificado diante de Cristo. A nossa regeneração, ela muda a nossa natureza, natureza pecaminosa para uma natureza regenerada, segundo a vontade de Deus. A santificação, ela começa a mudar o nosso caráter. A nossa adoção, ela muda a nossa posição diante de Deus. Porque você pode até pensar, não, eu sou filho de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não reconhece Cristo como o único Salvador da sua vida, você não pode dizer que você é filho de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou falando de religião, estou te falando de verdade bíblica. Se você se diz cristão, você deve acreditar nessa verdade. Sem Jesus Cristo, você é alvo da ira de Deus. Sem Jesus Cristo, nós estamos caminhando, condenados para o inferno. É só Jesus que é capaz de mudar o curso da nossa vida, o curso da nossa história, mudar a nossa posição diante de Deus, de inimigo de Deus para amigo de Deus. Sem Jesus Cristo, sem confessar que o que Cristo fez na cruz foi por mim, foi por você, sem confessar que o Cristo é o Filho de Deus, você não é alvo da misericórdia de Deus, você é alvo da ira de Deus. A maior prova de amor de Deus por nós foi Cristo vir à cruz para nos salvar. Então, se você reconhece Cristo como Salvador da sua vida, se você aceita essa obra de Cristo na cruz do Calvário, você sim é filho de Deus, você sim é amigo de Deus, você sim é alvo da misericórdia de Deus. Não pense que porque Deus é amor, Deus vai tolerar a nossa maneira de viver e Deus vai nos aceitar de qualquer maneira, não. Deus nos aceita quando nós confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o que Ele fez na cruz é suficiente para salvar-nos do fogo do inferno e da ira vindoura de Deus. Não tema o diabo, não tema o inferno, tema a ira de Deus. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados, e estabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar, Abba, Pai. Isto é,
o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filho para o seu louvor e sua glória. Então, se antes de termos esse privilégio da adoção, nós éramos alvos da ira de Deus, agora tendo esse privilégio de sermos adotados por Deus, de podermos levar o nome de Deus, de podermos termos os privilégios de um filho, agora nós não somos mais alvos da ira, mas nós somos alvos da graça e da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, da santificação, da regeneração que Deus trabalha em nós. Eu e você, nós somos salvos pela graça mediante a cruz de Cristo. E por essa graça, nós fomos aceitos como filhos amados de Deus. Não há um peso sobre a minha vida e sobre a sua vida, dizendo, você é um condenado, você é um culpado, você é um inimigo. Não, nós temos paz, nós temos amizade com Deus, nós temos uma nova vida em Cristo. Isso é bênção nos dada através da adoção. Vamos caminhando aqui para o terceiro tópico, a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação dos pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu uns para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus segundo a presciência divina. Ao contrário do que algumas vertentes do calvinismo ensinam, que Deus predestinou já de antemão uns para a salvação e outros para a condenação, nisso que nós chamamos de dupla predestinação, é como se fosse uma predestinação fatalista, onde Deus determina pessoalmente quem é salvo ou não. Nós cremos que Deus ele predestinou os eleitos pela sua presciência, ou seja, Deus ele enviou o seu Filho para todo o mundo, não somente para um grupo, ou seja, Cristo morreu por todos, mas também Deus, pela sua presciência, sabia que não seria todos que seriam salvos. Então Deus nos elegeu e nos predestinou pela sua presciência. Pela sua presciência e não por uma eleição e predestinação fatalista. Alguns vão dizer assim, não, mas se o destino está lá e não foi Deus que o colocou, então Deus não determinou. Não é que Deus não determinou que ele não conhece. Deus não precisa determinar algo para conhecer, senão ele não seria Deus. Deus conhece até aquilo que ele não determina, até aquilo que ele não predestina. Então Deus não precisou predestinar alguns para o inferno para saber quem vai, ou predestinar uns para a salvação para saber quem vai ser salvo, não. Ele, pela sua presciência, ele já sabia quem seria salvo e quem não seria. E se você conhece a Cristo como Salvador da sua vida, glorifica a Deus que você é um eleito resgatado pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós não cremos que Deus predestina para o inferno, mas nós cremos que pela sua presciência, de antemão, ele já sabia quem seria salvo e quem não, e ele nos elegeu em Cristo para a salvação. Segundo ponto, caminhando para o final, predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era um plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade do propósito eterno em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, ou seja, nada de mérito em nós,
provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Nós precisamos ser atraídos pela mensagem do Evangelho. Nós precisamos ser atraídos pelo Espírito Santo. É por isso que a mensagem do Evangelho ela tem que ser pregada da maneira que ela é. Porque essa é a verdade que vai nos levar a Cristo. É essa mensagem que vai converter o nosso coração. E nós falamos aqui em predestinação e amor. Deus, como diz aqui o articulista, ele não trabalhou de forma emergencial no decorrer da história. Deus sempre trabalhou com o seu plano definido, o seu plano de salvação. Então, quando o homem peca, Deus já sabia. Deus já sabia e Deus já tinha provido a maneira pela qual ele seria salvo. E foi por amor que Deus nos escolheu, que Deus escolheu nos salvar. Deus poderia muito bem terminar o curso da história, condenar o homem ao inferno, destruir Satanás. Deus não seria injusto. Mas Deus escolheu nos salvar por amor. Então, por amor, Ele decidiu nos salvar. Então, se Deus quisesse, naquele momento, no Éden, destruir Satanás e nos conceder graça, sem precisar que Cristo morresse, pelo seu poder Ele poderia. Mas Deus tem caráter. E Deus não pode fazer algo, ou melhor, Deus não é que Ele não pode de poder, Deus pode todas as coisas, mas Deus tem o seu caráter, Deus é plenamente amor e Deus é plenamente justiça, e um atributo de Deus não vai de encontro ao seu outro atributo. Então o próprio atributo de Deus limita o seu outro atributo, ou seja, Deus por amor decide nos salvar, mas a sua justiça requer sacrifício. A justiça de Deus requer que o pecado seja pago. Então Deus decide nos salvar por amor, mas o homem é incapaz de satisfazer a justiça de Deus para que ele venha a ser salvo. Então o próprio Deus decide traçar um plano de salvação, já de antemão, ou seja, para satisfazer a justiça. Alguém puro, que não tem pecado, que cumprisse toda a lei, deveria pagar esse preço e morrer. Então Cristo morre para satisfazer toda a justiça de Deus, para que com o seu amor Ele pudesse nos salvar. Então a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo, para que Deus pudesse derramar o seu amor sobre minha vida e sua vida. Então, se você é alvo do amor de Deus, o único mérito é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o alvo, é o foco, é a base, é o sustento da vida cristã. Eu e você não temos nada que venha trazer valor diante de Deus, senão unicamente pela cruz de Cristo. Esses hinos que vem cantando por aí, que vem dizendo que você é alvo, que você é precioso, que você é a coroa da criação, sim, da coroa da criação, sim, mas na doutrina da salvação, você é um condenado ao inferno se não fosse Jesus Cristo. Porque até mesmo a coroa da criação, Deus vai mandar para o inferno. Jesus Cristo, a cruz de Cristo, é o único refúgio para nossas almas. Caminhando para a conclusão, Cristo morreu por todos e para cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amém? Então, amados, Deus nos elegeu e nos predestinou para a salvação, pela sua presciência. Você não precisa viver com medo, achando que qualquer coisa que você fizer, você vai perder a salvação. Que num tropeção você vai perder a sua salvação. Como se a nossa salvação estivesse por um fio. Não. A nossa salvação está garantida, porque Cristo garantiu na cruz do Calvário. A nossa salvação está segura, porque depende de Cristo, depende da cruz de Cristo, e Ele venceu por nós. Então nós podemos ter confiança que estamos salvos em Cristo Jesus. Nós fomos salvos em Cristo, estamos sendo salvos em Cristo, e seremos salvos na sua vinda vindoura. Então, amados, nós precisamos cada dia mais estarmos confiantes, porque nós somos eleitos e predestinados. Não viva com medo, não viva atribulado, como se você pudesse perder a salvação por qualquer motivo. Não, firme a sua fé, não se apostate e continue caminhando, porque Cristo é o autor e consumador da nossa salvação.
Amém? Que Deus te abençoe, te dê um domingo abençoado, domingo de vitória. Mais à noite, das 20 a 21, nós teremos um grande culto. Não perca, marque aí, coloque seu despertador, não sei, mas não perca essa oportunidade de cultuar a Deus conosco. Nós estaremos orando, agradecendo a Deus por este momento ao qual Deus nos proporcionou de estarmos aqui falando da palavra de Deus. Deus te abençoe. Nós agradecemos a Assembleia de Deus Ministério da Lagoa Santa. Agradece essa oportunidade de você nos deixar entrar no seu lar para poder trazer esses momentos de paz, de tranquilidade aí, de aprender um pouco da palavra de Deus. Em meio a tanta crise, nós podemos achar descanso no Senhor. Oremos. Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela grande salvação proporcionada pelo Senhor no Teu Filho Jesus Cristo naquela cruz. Agradecemos pela maravilhosa cruz de Cristo que nos capacitou ou nos deu condição de chegarmos diante do Senhor. Nos proporcionou salvação, um novo caminho para andar, uma verdade que nós podemos firmar e uma nova vida para viver. Nós te louvamos, Deus, pedimos ao Senhor que nos dê um resto de domingo em paz, que nos dê uma semana de vitória na Tua presença e que nos ajude, ó Pai, a acalmar o nosso coração e confiar no Senhor. Em meio a tantas notícias ruins, então no meio de tanta essa crise, nós vamos achar conforto no Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre, e você na sua casa, diga um amém bem forte. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.